Olá pessoal, tudo bem? Canal Professor Shoa está aqui novamente, o Show de Física, para trabalhar com vocês desta vez a eletricidade. Nós vamos trabalhar a associação de resistores em série. Você lembra como se trabalha os resistores em série? Não? Se não lembra, assiste ao nosso vídeo. Se lembra, vamos lá assistir também para ver coisas novas, ideias novas, acrescentar ideias aí no seu conhecimento, ok? Então vamos lá, ative o sininho, fique ligado, deixe seu like e indique nossos vídeos. Vamos lá, roda a vinheta, Marciano! Olá pessoal, canal Professor Shua. O Show de Física vai trabalhar para vocês agora a associação de resistores em série, tá ok? Continuando nossos estudos aí sobre eletricidade e resistores, né? Lembre-se que há os vídeos anteriores que nós falamos de resistência elétrica, da lei de Ohm e tudo mais, tá bom? Então agora nós vamos trabalhar a associação de resistores em série, ok? Associação de resistores em série. Então veja, imagine aqui o circuito elétrico onde nós temos uma chave, vamos dizer aqui uma chave, a gente representa por CH, tem uma chave, né? Uma espécie de cabinho que a gente vai fazer aqui uma ligação, tá? Temos uma pilha, tá certo? O polo negativo da pilha, o polo positivo da pilha, que é a parte da alta dela, a cabecinha dela, tá? Uma pilha. Temos três lâmpadas, lâmpada L1, lâmpada L2 e lâmpada L3. São lâmpadas de filamento que a gente chama, e essas lâmpadas elas são muito quentes, elas consomem muita energia, né? Elas têm um filamento de tungstênio, tá certo? Tungstênio, e dentro delas, para que esse tungstênio não queime, não funda-se totalmente, ou ele não sofra oxidação, existe um gás inerte que pode ser de argônio ou pode ser criptônio, tá? Para que aqui no bulbo, inserido dentro do bulbo, junto com o filamento de tungstênio, existe esse gás, né? Um gás nobre, argônio ou criptônio, que ele impede que esse filamento se oxide ou funde-se facilmente, tá bom? Aí ele vai ter uma durabilidade maior. Outra coisa, é importante saber que numa lâmpada, a região rosqueada, ela representa um dos polos da lâmpada, por isso o fio está ligado aqui, ó, na região rosqueada. E a partezinha fundinha dela aqui, a parte no fundo dela, essa cabecinha, é o outro polo, tá? Eles dois estão separados um do outro por um material isolante, ó. Então existe aqui um isolante, uma região preta, né, enegrecida, que é um sistema, um material isolante que não deixa que haja contato entre esses dois elementos, esses dois polos da lâmpada, tá certo? Então, quando nós ligarmos bem aqui a chave, né, eu aciono aqui essa chave, vou ligar o circuito, no momento aqui ele está desligado, aí não teria corrente. Mas na hora que eu o ligo, trago ele para cá, ó, essa maçanetinha aqui da chave, tiro desta posição, tá? Quando eu ligo o sistema, aí começa a circular a corrente elétrica. Porque essa pilha, né, que é uma fonte de tensão, certo? A fonte de tensão U, ela tem uma DDP, uma diferença de potencial, ó, polo negativo e o polo positivo. Ela vai fazer com que surja aqui no circuito elétrico um campo elétrico e os elétrons vão passar a se mover, né? O sentido da corrente elétrica vai ser contrário ao do movimento dos elétrons e ele é aqui saindo do polo positivo, a corrente vai, passa pela primeira lâmpada, passa pela segunda lâmpada, passa pela terceira lâmpada e volta pelo polo negativo. Quando o circuito totalmente é ligado, essas lâmpadas aqui, ó, se acendem, né? Elas vão ficar acesas, certo? Então, digamos que isso aqui está ligado
e as lâmpadas estão acesas. Vamos representar aí os raios de luz, né? Que as lâmpadas estão acesas, ok? Então aqui nós temos uma associação de resistores em série. Por que ela é chamada de associação em série? Porque, veja, as lâmpadas que representam os resistores, elas vão estar sendo percorridas pela mesma corrente elétrica. Ó. O circuito aqui, a corrente elétrica não muda, tá certo? E falando nisso, na corrente elétrica, lembre-se o seguinte, que a corrente elétrica é a mesma em todas as lâmpadas. O que acontece é que a energia que as lâmpadas estão consumindo são as energias que os elétrons deixam, né, ou transferem ao passar por cada lâmpada na resistência. Através das colisões que acontecem, né, com o material da resistência por efeito Joule, essa energia vai ser transformada em calor e luminosidade em cada lâmpada. Mas a corrente não diminui. Por que a corrente é a mesma em todos eles? Porque a corrente, na realidade, é o movimento das cargas elétricas em um certo tempo que está passando por todas as lâmpadas. Agora, a energia que elas fornecem, ou que elas dissipam através de calor na resistência, é que é convertida em energia térmica e luminosa, em calor e luz, tá certo? Isso aqui esquenta também, né? Ela esquenta, é uma lâmpada muito quente, ok? Mas as cargas elétricas não somem, então a corrente elétrica é o movimento das cargas que passam aqui em certo tempo. Por isso que a corrente não muda. Ela é a mesma passando aqui em todas as três lâmpadas que estão ligadas em série, certo? Ela, veja aqui que ela sai no ponto onde tem um potencial alto, um potencial positivo alto, e elas vão dissipando essa energia, transformando em luz e calor nas resistências. Quando elas chegam aqui no polo negativo, elas chegam no polo de potencial menor. Então elas chegam com potencial elétrico aqui menor, porque elas gastaram a energia elétrica no caminho, certo? Aí o que elas fazem na pilha? As cargas elétricas vão se reforçar novamente e receber aqui uma conversão da energia química da lâmpada em elétrica novamente. Aí ela vai ficar, novamente sai pelo polo positivo e vai circular o sistema até que a pilha esgote toda a sua energia química, ok? Então assim nós temos uma associação de resistores em série, ok, pessoal? Então vamos lá. Veja só, eu posso representar esse circuito da seguinte maneira, né? Posso representar assim, representar as lâmpadas, ó, pelos resistores desenhados em forma, né, de serrinha, que demonstra a dificuldade para a corrente. Aqui a pilha, que é a fonte de tensão ou gerador elétrico, a gente representa dessa maneira, através de duas barras paralelas de tamanho diferente, em que a maior delas é o polo positivo e a menor barra é o polo negativo. Aqui é a fonte de tensão. E a chave, quando está aberta, é representada dessa maneira. Quando a chave está aberta, ó, não tem corrente elétrica, mas ao ligá-la aqui, eu baixo essa chave aqui, né, essa manivelinha, e ao ligar, ela saiu dessa posição, quando eu ligo, aí sim, existirá corrente elétrica aqui, nesse sentido, né, circulando aqui nos resistores, no sentido horário, né, vai passar aqui pelos resistores, o mesmo valor da corrente elétrica, aquela mesma figura lá de cima, tá? Aqui nós só estamos representando através de outras estruturas. Aqui seria, digamos, a situação real. Aqui é uma estrutura para facilitar o nosso estudo físico. Ok, pessoal? Então, a pilha está ligada, a chave foi acionada, o circuito está fechado. Quando a gente liga a chave, o circuito é fechado. Dessa maneira, o circuito está aberto, não tem corrente. Quando eu ligo, ele está fechado. E quando o circuito está fechado, está passando corrente elétrica e ele está funcionando. Cuidado, não use a palavra coloquial, assim, a ideia corriqueira, né, no cotidiano. Dizer, está fechado, está desligado. Não, quando você fecha um circuito, você o ligou. Tá? Então, ele está ligado, a coisa que está funcionando, certo?
Agora veja só, esse circuito elétrico ele pode ser simplificado para essa situação, onde nós vamos ter aqui uma resistência elétrica que é chamada de resistência equivalente. Essa aqui ela substitui todas que estiverem na associação em série. No caso aqui eu tenho 3, né? As 3 lâmpadas lá que estavam representadas. Então a resistência equivalente, o que ela é? Ela é uma espécie de resistência que a gente considera em que ela vai ser ligada na mesma tensão, vai ser percorrida pela mesma corrente, então assim ela vai dissipar a mesma potência que todo o circuito ali dissiparia se ele estivesse ligado com as 3 resistências, certo? Então aqui vai ser dissipada uma certa potência total e a resistência equivalente ela dissiparia sozinha toda a potência daquele circuito lá. É uma forma de a gente simplificar o circuito e trabalhar a equivalente, ok? Então vamos aqui fechar também a chave da resistência equivalente e permitir a passagem da corrente elétrica, que é a mesma no circuito elétrico. Então nós temos a corrente aqui circulando no sentido horário, aqui a fonte de tensão, né, que é a pilha, e a chave está fechada, o circuito está funcionando. Essa lâmpada aqui, digamos, ela acenderia, substituiria as 3 lâmpadas que estão aqui, ok? Vamos então continuar aí. E qual seria um exemplo de situações de associação em série de resistores? Ora, imagine, por exemplo, as luminárias de Natal, pisca-pisca de Natal, certo? Aquelas lâmpadazinhas lá, quando estão, a maioria delas são todas ligadas entre si, aí você percebe muitas vezes que a associação é em série, porque se uma delas queimar, todas vão apagar. Aquelas que não apagam é porque não estão ligadas em série com aquela que queimou, tá certo? Então, os pisca-pisca de Natal são exemplo de associação de resistores em série. Um outro exemplo é um dispositivo que é usado para proteger os circuitos elétricos, os elementos de um circuito elétrico, que são os fusíveis. Os fusíveis eles limitam a passagem de corrente a um valor máximo e eles são ligados em série com os equipamentos. Tanto é que se o equipamento tiver uma corrente superior a que o fusível permite, ele queima para que seja interrompida a passagem de corrente. Então, por exemplo, nesse circuito aqui, para protegê-lo, eu poderia colocar 2 lâmpadas e um fusível aqui antes, ou no meio, em qualquer ponto, eu poderia colocar um fusível. Aí, se o sistema aumentasse muito a corrente que pudesse queimar a lâmpada, o fusível é quem vai queimar, protegendo todo o circuito, certo? Então, o fusível, ele geralmente é formado por um equipamento, um material, um metal de resistência elétrica muito pequena, tá? É uma resistência pequeníssima que tem um baixo ponto de fusão. Quando ele atinge uma temperatura rapidamente, ele se funde, que é o fato dele queimar. Aí ele queima, deixa de funcionar e impede a passagem de corrente elétrica no circuito, ok? Bem, continuando, vamos observar uma coisa. Já dissemos aqui que na associação de resistores em série, uma coisa importante lembrar é que os resistores eles são percorridos a mesma corrente I nos resistores, tá? Eles são percorridos pela mesma corrente. A corrente elétrica ela não muda em todo o circuito que está associado em série. Então, eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, ok? Outra ideia que a gente observa é que essa tensão total está funcionando os 3 resistores. Ou seja, cada resistor, os 3 juntos estão ligados a uma tensão total. Isso quer dizer que essa tensão, para os resistores em série, ela é dividida em partes que são proporcionais a ele. Então, por exemplo, bem aqui para o resistor R1, nós temos associado a ele uma tensão U1. Para o resistor R2, nós temos associado a ele uma tensão U2. E para o resistor R3, nós temos associado uma tensão U3, certo? Cada resistor que está ligado em série, ele possui uma tensão parcial própria dele por conta da ligação que ele foi feita aqui, certo? Sendo que uma coisa é certa,
a soma dessas tensões ou dessas DDPs, né, que aqui é uma diferença de potencial. Veja que a corrente elétrica sai de um potencial alto, chega no resistor no alto potencial, dissipa energia e cai o potencial. Então tem uma queda de tensão aqui. E essa queda de tensão é representada por esse valor U1. Aqui no outro é U2 e aqui é U3. Certo? Então nós podemos afirmar que a tensão elétrica total no circuito é a soma das tensões parciais, ou seja, a tensão total da pilha que está funcionando o circuito, ela é a soma da tensão na lâmpada 1, mais a tensão na lâmpada 2, mais a tensão na lâmpada 3, certo? É a soma das três, ok? Bem, com isso a gente pode utilizar a primeira lei de Ohm e lembrar de uma relação importantíssima, né? Perceba que nós podemos dizer que lá na associação, onde a gente tem a resistência equivalente, nós podemos dizer que a DDP total U é igual a essa resistência equivalente vezes a corrente que passa ali. U igual a R equivalente vezes I. A mesma coisa na resistência R1, a DDP ou a tensão U1 é igual a R1 vezes I. Na 2, o 2 é igual a R2 vezes I. Na 3, o 3 é igual a R3 vezes I. Tá certo? Então, com esses valores aqui da primeira lei de Ohm, nós podemos agora usar esses valores, substituir aqui e encontrar uma fórmula para calcular a resistência equivalente. Vamos fazer isso. Então, vamos lá, olha só. Eu vou agora calcular a resistência equivalente usando esses valores aqui que nós temos nessa equação, tá? De cada resistor aqui. Então, vamos lá. O que nós sabemos? Nós sabemos que a DDP total, que é igual a R equivalente vezes I, ela também é igual a quê? A soma das DDPs parciais, ó. O 1 mais o 2 mais o 3, certo? Então, vamos pegar esses valores e substituir aqui. Ver o que vai acontecer. Olha só. Nós vamos ter que R equivalente vezes I é igual a R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I. Se eu botar a corrente elétrica I aqui no segundo membro da equação, se eu botar em evidência, vai ficar o I multiplicando a soma das resistências R1, R2 e R3. Aí depois nós podemos cancelar e vai então sobrar esta equação aqui. A gente descobre, depois de cancelar o I, né? Você cancela o I aqui em toda a equação. Ó, pode cancelar em todo ele, porque foi botado em evidência. E você descobre isso aqui. Você descobre isso, que a resistência equivalente em uma associação em série é a soma das resistências de cada resistor, certo? Ou seja, o R equivalente é R1 mais R2 mais R3, ok? É só somar essas resistências de cada um dos resistores na associação em série. Vamos ver um caso particular. O que aconteceria se as resistências todas R1, R2 e R3 fossem iguais a qualquer quantidade, ou seja, a um valor R. Se todas as três fossem iguais ou qualquer outra quantidade que tivesse fosse igual a R. Como é que nós iríamos calcular a resistência equivalente? Olha só. A resistência equivalente, lembrando a equação vista anteriormente, é a soma das resistências. Então, eu teria o R1, que é R, mais R, mais R, etc., mais R. Quantas vezes? Olha, isso aqui sendo somado N vezes, né? N vezes eu estaria somando essas resistências. Com isso, eu posso dizer o seguinte, que a resistência equivalente vai ser N vezes o valor de uma das resistências, certo? Então, essa aqui é uma equação importante para você lembrar na situação em que nós tivermos as resistências todas iguais. Por exemplo, na luminária de Natal, nós temos 100 lâmpadas e todas aquelas lâmpadas pequenininhas, elas são lâmpadas que têm a mesma resistência elétrica, ok? Então, eu posso usar aqui, eu posso dizer que a resistência equivalente de uma luminária de Natal, que tem 100 lâmpadas, seria 100 vezes a resistência de uma delas,
tá ok? Então você pode utilizar esta equação aí. Vamos adiante. Como é que nós calculamos ou podemos obter a potência total dissipada no circuito elétrico, né? Vamos lembrar que nós temos lá 3 lâmpadas, não é isso? Sendo assim, nós podemos calcular a potência total dissipada pelas lâmpadas da seguinte maneira. Nós vamos ter que, já sabemos lá do item anterior, que a resistência equivalente é a soma das 3 resistências, R1 mais R2 mais R3, ok? Então, vamos pegar essa equação todinha e multiplicar por I ao quadrado, né? Se nós multiplicarmos por I ao quadrado, nós vamos ter toda essa expressão vezes o I ao quadrado. O que vai acontecer? Vamos ter isso aqui, que a resistência equivalente vezes o I ao quadrado é igual a R1 vezes I ao quadrado, mais R2 vezes I ao quadrado, mais R3 vezes I ao quadrado. Resultado, o que é R vezes I ao quadrado? Isso é a potência dissipada por um resistor, né? Então, nós vamos ter a seguinte equação. Nós vamos descobrir que a potência total dissipada, que seria a resistência equivalente vezes a corrente ao quadrado, ó, a potência total dissipada é igual à soma da potência 1 mais a potência 2 mais a potência 3. Ou seja, a potência total é a soma das potências parciais de cada resistor, certo? Então, você soma tudo. Mesmo porque você sabe que o consumo de energia, a energia elétrica consumida, vamos lembrar bem aqui, ó, a energia elétrica, lembre-se que é potência vezes intervalo de tempo, né? Energia elétrica a gente calcula assim. Então, quanto mais equipamento eu tiver ligado em série, mais potência vai ser consumida. Então, maior potência consumida, nós vamos ter também maior energia elétrica consumida. Ok, pessoal? Então, essa é a fórmula para nós calcularmos a potência total de um circuito de resistores em série, né? Potência total é a soma das potências parciais, ok? Vamos ver aqui. Vamos então ver uma observação importante. Olha só, vamos repetir aqui a figura. Aí, observe. Nós temos aqui o circuito elétrico inicial com 3 resistências ou 3 lâmpadas. A chave está ligada. Esse circuito tem uma tensão elétrica U, polo positivo e polo negativo, e está funcionando, está passando corrente. O que aconteceria se um dos resistores queimasse? Digamos esse bem aqui. O R1 não suportou e ó, ele queimou agora, tá aí, queimou, pegou fogo, está aí queimando, queimando, olha só. Pegou fogo o R1. O que vai acontecer com o circuito elétrico? As outras 2 lâmpadas, elas continuam funcionando, brilham mais ou brilham menos, né? O que acontece? Ora, veja só, vamos aqui mais adiante. Temos o seguinte, se um dos resistores queimar, o que vai acontecer? Vamos ver. É o seguinte, se um dos resistores queimar, o sistema total se desligará. Então, tudo aqui vai apagar. Mas não é porque os outros queimaram, foi só um que queimou, só esse. Os outros apagam por quê? Porque devido à interrupção da passagem da corrente elétrica, certo? Porque se esse resistor queimou, ele queimando-se por efeito Joule, ele vai fundir. Se ele funde-se, ele interrompe a passagem de corrente. Se não passa corrente mais no circuito elétrico aqui, as outras 2 lâmpadas elas vão apagar, porque não está passando corrente elétrica para elas, certo? Por isso nós dizemos que se um dos resistores queimar, o sistema se desligará devido à interrupção da passagem da corrente elétrica. Ok, pessoal? Então, lembre-se disso, é o que a gente observa que acontece nas luminárias de Natal. Né? Muitas vezes uma delas queima e apaga muitas. Aquelas que apagaram é porque estão ligadas com ela na situação de associação em série. Ok, pessoal? Então, o canal Professor Uchoa, o show de física, respondeu aí ou comentou para vocês sobre associação de resistores em série. Ok? Espero que esteja compreendido. Deixe o seu like, ative o sininho e continue assistindo a nossas videoaulas. Um forte abraço e até logo mais.